Honramos a natureza única da Serra da Estrela e a história das pessoas que aqui estiveram antes de nós. As montanhas da Serra testemunharam as gerações que aqui nasceram, viveram e morreram. Foram muitos ciclos de vida, morte e renascimento que aconteceram ao longo dos séculos. Para renascer, precisamos honrar também a morte. Muitas aldeias morreram, mas hoje buscamos renascer. Os nossos antepassados são as raízes da nossa vida. Quando perdemos a conexão com a nossa história, perdemos a conexão com a vida. Os nossos ancestrais, que aqui um dia estavam, passaram por momentos de desafios, romperam muitas barreiras, superaram grandes obstáculos. Somos o resultado desses muitos que nos antecederam. Trazemos no nosso ADN a herança de cada antepassado que viveu nesta terra, antes de chegarmos aqui. Portanto, as células do nosso corpo carregam memórias ancestrais que nos influenciam e muito na nossa vida hoje. Ouvir a história dos nossos avós é compreender o passado para regenerarmos o presente e assim criarmos um novo futuro. O meu nome é Casimiro Lopes dos Santos. Nasci em 1952, no concelho de Pampilhosa da Serra, que é o concelho que faz fronteira aqui com este da Covilhã. Curiosamente, eu costumo dizer que nasci na Idade Média, porque ainda me apercebi, em criança e até aos 20 anos, até pouco antes do 25 de Abril, o sistema não era muito diferente em termos tecnológicos e até sociais daquele que vigorou durante a Idade Média, que era um sistema em que ainda havia muitos vestígios do antigo comunitarismo agropastoril. Este conceito de comunitarismo agropastoril é um conceito que foi desenvolvido por antropólogos desde os anos 30 e 40 no nosso país, não é? Pelo menos nestas regiões rurais mais antigas, principalmente nas montanhas, esse sistema que os marxistas chamam de comunismo primitivo, esse sistema ainda existe em boa medida, porque baseada na comunidade, na propriedade comunitária dos meios de produção, existem ainda os baldios. Os baldios é terra comunitária. E isso ainda hoje tem uma existência viva. Há aqui aldeias bem próximas, na Serra da Estrela, e na Serra do Açor, e na Serra da Lousã, para falar só destas, mas também na Gardunha, aqui no Fundão. Existem baldios e ainda há exploração económica desses baldios, através da exploração florestal, da exploração das pastagens, com rebanhos, isso ainda existe. Se puder dizer o seu nome? Belarmino. O senhor Belarmino, onde é que nasceu? Nasci aqui. Aqui na aldeia Que era a aldeia de Orondo. do Orondo. E em que ano? 1941. E 41. Ou seja, o senhor Belarmino já vai com 80. 80. Há pouco tempo. É um privilégio. Antigamente aqui por aí acima, daqui até lá em cima, onde está a Ananda, não havia um bocadinho de terra que não fosse cultivado. Era tudo cultivado, era milho, era feijão, era batatas, era tudo. Havia tudo aí, porque esta terra é rica, tem muita água, não é? Tem.
nossa terra aqui, no bom temos muita água. De um lado temos o Rogério aqui, a Ribeira ali, temos muita água, não é? E água é vida. É. E a gente aqui, isto era só pinheiros, não é? E havia muito gado. Cabras. Cabras, sim. Cabras. Ovelhas poucas, mas cabras. E cortiços. Cortiços havia muito. Havia aí uns sobreiros, havia um bocado de coisas, cortiços para coisas. Depois tudo começou a desaparecer. E carvalho? Carvalho? Os carvalhais. Carvalho pouco. Pouco? Ali era o Carvalhal. O carvalhal. Havia lá uns moinhos. E moinhos. Sim. Moinho comunitário, né? Moinhos comunitários. Não, era de uma pessoa particular. Era particular? É, aqui não havia muitos projetos. Quem que era o dono daquele moinho? Aqui havia muitos moinhos. E Ao aqui, longo do rio, não é? logo aqui ao pé do ponto, mas para Caseiros, havia alguns moinhos, que era grande. Depois havia outros aqui em cima, logo mais acima ali. Depois havia aquele e assim como lagares, não é? Havia 2 lagares. Para o azeite. O azeite, agora desapareceu tudo. Ainda lá está a fábrica, mas não funciona. Os donos morreram. E o moinho era para moer Milho. milho. E havia muito, e havia muitos que tinham pedras para o trigo também. Mas acima de tudo milho. Sim. Que era para os animais. Para a verdura, Forte era milho. Forte era milho. que era plantado aqui nos campos todos. Era isto era, havia aí milho que era até. Estas terras, estas casitas aqui, chamavam-lhe as eiras, isto era, não havia nada, não havia casas, não é? Era só coisa. As eiras era onde despejavam o milho, secava ali o milho, seca no chão, tirava aí a casca, depois ia lá para as barracas, eram as debulhas, debulhava com coisa, eu juntava, convidava as pessoas, os amigos, e depois para ir lá, passava lá as noites a debulharem, secava e depois punham ao sol outra vez e guardava. Isso, o milho era outra coisa, o milho era, até se formavam, até se servia para serões muito engraçados, que era a descanucha, Descamisada chama-se descanucha aqui. Aqui é descanucha, mas lá por outras coisas era o descamisado. Quando aparecia uma maçaroca rouge, quer dizer vermelha, ia beijar toda a gente. Dar, pois. Já ouvimos essa tradição, sim. Era. E então os proprietários de quem eram as sementes, de quem era o milho, eles convidavam as pessoas bem, pronto, por exemplo, os que trabalhavam, os amigos, ou pessoas amigas, assim, olha, eu logo à noite vou escanuchar, vou-me cá dar mais ajuda. E toda a gente ia ajudar, e toda a gente ia... Juntava-se muita gente a escanuchar. Havia um bom entendimento. Mas depois, então, lá os proprietários davam, era jurpiga, era assim umas coisinhas assim que fechavam o bico. Era. Antigamente era tudo agricultor, não havia fábricas. Não havia fábricas, tudo agricultor, tudo trabalhava no campo. Tudo trabalhava no campo. É verdade. Até começar a vir fábricas. Plantando e com as cabras também? Plantava e cabras, meu pai também tinha uma cabrada, meu paizinho também tinha uma cabrada. E fazia queijo? Fazia queijo e vendíamos e a minha mãezinha levava o leite para a leiteria. Vinha-se os caminhões grandes. Ali embaixo do corpo da gente a colar as escolas, chamava-se da Cravalha, vinha buscar aí com os carros, era assim. Meu paizinho era cravoeira. E fazia o cravão, para ir vender a colhão, com os caldeiros, assim com os caldeiros grandes. E eu era gatita, canina, e já andava com o meu pai para os pinhais, já cartou-se das torgas para a poça, para queimar na poça. Depois fazer o cravão para à noite, ao fim de fazer à noite, punha ali um caldo de água, onde estava lá de cima, abafava, e eu peptava a terra para de manhã já estar a pagar. Eu para de manhã ia tirar para as sacas e eu para ir vender à colhão. Assim. Como é que iam para a Covilhã? Iam de carro de bois? Antigamente tinha pai em carro de bois. O meu pai era com carro de bois. Carroça? Era um carro, mas chamamos um carro. A carroça era com o burro e os carros é com os bois. Uma carroça é com os burros. Com um burro ou com dois. E os carros de bois é com dois bois. É diferente. Era assim. Pois é. Os trás eram muito lindos, os trás que era do rancho do senhor professor. E eu no rancho para cantar, dançar? Era para cantar e dançar. E agora ainda, por exemplo, a Leonor agora é que andei assim também nesse rancho.
sim. Não havia televisão, não era? Se Não havia divertiam? televisão, Só a gente divertiam-se? estava nas ruas, era acordeões, eram os arrealês, a gente fazia ali uma dança, ali no largo da praça, fazia no corral, chamei o corral, que é numa oraçãozita, outra no mercado, outra aqui na Capela do Espírito Santo, que é o Sol do Espírito Santo, assim naqueles largos é que faziam, é que se dançava, era acordeões, era assim. O antigo, era muito lindo. E assim que se conhecia. E a nossa rua era muito alegre. É? Aqui o nosso povo, o Paulo, chamei o Paulo, mas até há cantigas do Paulo, né? Paulo, a minha terra, mais alto que era cura, tuas flores mimosas, assim tinha a gente assim, estas cantigas muito lindas, e dançavam aqui, dançavam aula, era assim. Aqui no nosso Paulo era muito alegre. Porque até mesmo até a nossa criação, a nossa vivência, até deixa saudades. Imagino, porque claro. temos saudades daqueles tempos, porque isto até era tudo mais unido, tudo mais capaz de se ajudarem uns aos outros. A terra dá saúde. Antigamente as pessoas eram mais unidas, não é? Havia mais amizade. Havia mais dependência uns dos outros, Era. Quer dizer, não havia. Agora parece que é tudo ganancioso, querem dinheiro, querem isto, isso, e é tudo mau. Pá. A gente deixou para comer, para viver, o principal é a saúde. Então, eu sou Filippo Basso, italiano, venho dos Alpes entre Itália e França e cheguei aqui no Portugal já em 2009 para este projeto. Como se diz, passei aqui por outras razões, mas depois começamos no 2009 a preparar a equipa deste projeto. Sim, dizemos, no princípio, quando cheguei no Portugal, em 2009, a equipa portuguesa de Nandamarga já estava à procura de um sítio para uma Master Unit. Então, quando cheguei, juntei-me à equipa e chegamos aqui, no princípio, porque tivemos aqui amigos. Tenho aqui uma quinta com alguns amigos, então tentava encontrar um lugar perto deles. Depois de 2 anos de trabalho nesta quinta, o dia antes de voar para ir a comprar mesmo o espaço onde estávamos a trabalhar, o que é que aconteceu? Que descobrimos que o Portugal tive nos seus planos a construção de uma autoestrada, e ninguém nos tinha dito antes, nos anos anteriores. Então, a construção da autoestrada era um viaduto de 40 metros mesmo em cima do lugar que estávamos para comprar. Então, ainda boa sorte, paramos de comprar esse sítio e mapeamos novamente todo Portugal para ver se encontrávamos um outro lugar ideal para um projeto de Master Unit, porque é um projeto um pouco particular, depois vamos a falar disto, como não é mesmo só, dizemos, a coisa mais próxima pode ser a minha aldeia, mas tem algumas componentes particulares. Então, mapeamos todo Portugal e encontramos 2 sítios que são os sítios mais ideais, dizemos, para um projeto como este. Um era, novamente, por coincidência, novamente aqui, nesta parte sul da Serra da Estrela, perto de Covilhã, mais ou menos, e outro era mais na Serra da Lousã. Fomos à procura de terrenos, de espaços, nesta zona de Lousã, nesta zona aqui perto de Covilhã, e depois no final encontramos aqui e foi uma boa aventura. E aqui estamos. A parte de regeneração não é apenas uma regeneração do ecossistema natural à nossa volta, não é? É uma regeneração a vários níveis. Eu até acho que o papel regenerativo mais importante que nós tivemos no início, mais do que o ecossistema natural, foi a regeneração também das relações humanas. Não é? Isso é que eu acho que é um trabalho tanto ou mais importante que o dos ecossistemas. Porque acho que não é consequência do outro, acaba por ser um bocado uma consequência. E o que nós fazemos aqui também é um pouco esse trabalho de regenerar as relações humanas, de criar uma maneira de viver mais sustentável a nível pessoal. Não só a nível de impacto que temos no ambiente, de consumos de recursos, de tentar reciclar, tentar fechar ciclos, seja na cozinha, que compostamos tudo aquilo que nós não consumimos, seja tentar em nível energético também, da água, do ciclo da água, mas depois também das relações humanas. E começou muito por aí, acho eu. Claro que com o tempo, e assim começámos a trabalhar mais no terreno e tivemos um projeto agrícola aprovado, financiado, que nos permitiu começar a intervir no território.
fomos tentando perceber o que é que já cá estava e o que é que podemos fazer a mais, não é? O que é que podemos fazer para ajudar o ecossistema a regenerar e tornar-se mais pujante, não é? Naturalmente. So, my name is, well, people call me Dada, and that means brother, a respected brother, and the name is long and difficult, Mahapragyananda. As a yogic monk, a yoga sannyasi or renunciant, that is the name given to me. And people, sometimes I joke and say, you can call me Dada MP, but you can't vote for me. Well, at this present moment, and as I think others have said before me, that we have the beginnings of different projects and different activities. So in the coming future, we are working towards, and we envision, and I'm sure we will manifest in reality, for example, a well-run alternative school. And we put a primary importance on early childhood education, so from nursery up through primary school. But so a well-established and well-regarded in the community school for children. We've talked about and envision a wellness center. So again, a well-established and thriving and alternative health center. But actually our concept is one of multipathy, so that there would be a complex of practitioners from different traditions, and including allopathic, or Western medical science, and that therefore people can get a comprehensive approach to better health, but with a great emphasis on lifestyle. Of course, with our yogic tradition, many things just depend on one's diet and how you live and your attitude about life as well. And of course our agricultural work is very embryonic right now, so that it would be much more developed, and so also leading towards not only self-sufficiency in basic food production for the community that would be living and working on the master unit, but as well helping the local community and provide for itself. Those are the low-hanging fruits. But, a well-established meditation center with regular programs. Already we have events right now, but the infrastructure is not very developed. So a well-developed retreat center, conference center, meditation center with comfortable and nice accommodation for the dozens of people, if not hundreds, who would attend those programs in the future. The research aspect as well. Not only growing food, but research into different forms of agriculture, different species of plants, and how they can be adapted to the local environment. Seed banks and conservation and distribution to the local community. Então, eu e o meu marido estamos aqui nesta comunidade desde 2016 e quando chegámos éramos 2 e agora somos 4, não é? Temos uma filha de 3 anos e temos um filho de 6 meses que já nasceram aqui rodeados desta natureza, rodeados destas pessoas e desta família. Viver aqui é muito melhor do que aquilo que nós imaginávamos quando saímos de Lisboa para procurar um sítio diferente, não é? Uma forma de vida diferente. É bastante melhor do que aquilo que estávamos à espera, porque não há 2 dias iguais, não há dias aborrecidos aqui, há sempre coisas para fazer, há sempre pessoas novas a virem, pessoas novas para conhecer, ligações a serem feitas. E nesta fase em que estamos com crianças, também sentimos que é uma honra para nós poder estar aqui e ter pessoas tão bonitas, tão lindas connosco, a tomarem conta das nossas crianças também, a serem educadores, não é? Porque é preciso uma vila para educar uma criança e aqui é isso que sentimos, é que eles são nossos filhos, mas também são de todos
e esse sentimento acho que não se consegue ter quando estás dentro de um apartamento. Aqui é totalmente diferente e partilhamos todos as refeições, partilhamos o dia, trabalhamos juntos, cada um tem a sua responsabilidade aqui dentro da comunidade, cada um tem o seu trabalho, mas todos muito bem interligados entre eles, né? Porque cada um, precisamos de todos aqui à maneira deles e para mim como família é fantástico poder estar aqui, sentir este apoio da comunidade, sentir que nunca estou sozinha, quando é preciso alguém me ajuda e mesmo em alturas em que o meu marido não esteve cá e acabei por ficar só eu com eles, uau, eu assim, bem, isto vai ser um desafio, mas não, passou super bem, tive sempre ajuda, nunca estive sozinha e era isso que nós estávamos à procura e é isso que nós queremos. Uma coisa é certa, voltar atrás onde estávamos, não. Para nós, vida tem que ser assim, tem que ser em comunidade, tem que ser entre ajuda e partilhar coisas. Tanto as bonitas como as não tão bonitas, eu acho que tudo faz parte e podemos sempre ajudar uns aos outros a crescer e as coisas más ajudam-nos sempre a ficar mais fortes e passar para outro nível. E aqui todos os dias estamos a passar de nível. Portanto, é isso. Eu adoro este sítio. É que eu digo que eles representam de alguma maneira um futuro para estas comunidades rurais. E eu não digo que sejam as mesmas populações que cá viveram ou descendentes destas populações, numa certa continuidade populacional. Podem ser outros que venham e que se instalam, como eles. Sim, sim. Sejam estrangeiros. Sejam estrangeiros, exatamente. E que de alguma forma recuperem e sirvam de exemplo para um futuro possível das comunidades rurais. Como exemplo do que se pode fazer para ainda salvaguardar alguma coisa que existe nestas comunidades, em certas localidades, e conjugar com este possível futuro que eles representam, quanto a mim. Claro que este possível futuro não está só virado para a terra, também já é composto por outras vivências e outras origens, e é isso que dá uma riqueza. Acho que só temos a ganhar com estas comunidades. Representam uma riqueza até do ponto de vista cultural que vai complementar e completar as comunidades que existiam. É um treino de pessoas, para não é só com uma ideia que se muda o mundo. A ideia depois precisa de pessoas que são, né, que trabalham arduamente nesse sentido e que vão a viver a vida desta maneira. Depois cair como folhas, né? Quando terminamos, completamos o nosso trabalho e vamos a terminar assim a nossa vida. Obrigado. Obrigado eu.